Boa noite, amados irmãos da Igreja de Lagoa d'Anta. Estamos aqui para nossa reunião e que o Senhor possa nos abençoar essa noite. Eu gostaria nessa noite de iniciar fazendo uma oração, amém? Então Deus abençoe a cada um e leve-nos a tocar no Senhor nessa noite. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por esse momento. Ó, Senhor, fala para nós. Nós somos os teus chamados, escolhidos, ó Senhor Jesus, para ser ministro de uma nova aliança. Seja conosco, Senhor. Leva-nos a avançar, tocar na tua intimidade, tua palavra. Fala ricamente essa noite, através dos hinos, dos louvores. Ó Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos continuar desfrutando, agora do hino S51. Os irmãos que tiverem inário, pode acompanhar conosco, amém? Louvado seja o Senhor. Abra seu inário para a gente desfrutar juntos, amém? Se és membro, tens dom. Se tens dom, tens função. Deve-se te exercitar e mais graça ganhar. Deve-se exercitar e mais graça ganhar. Não é isso aí, irmã Laine? Senhor Jesus. Amém. Amém. O primeiro coro fala: um talento o Espírito nos deu, ganha outros para reinar no reino seu. Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor nos deu um talento, e esse talento não pode ficar só para nós, mas o Senhor quer que ganhemos outros. Nós sabemos que estamos passando por uma situação muito difícil no nosso país, mas o Senhor, graças ao Senhor, que nós temos ferramentas o suficiente para levar o Evangelho a outras pessoas, mesmo estando nas nossas casas, por meio das redes sociais, por meio de uma palavra dessa como hoje, nós podemos enviar um link para uma pessoa ouvir e uma pessoa receber o Senhor, E mesmo no meio de uma situação tão difícil, nós só temos a agradecer ao Senhor por a maneira que Ele tem usado para conduzir seus filhos, Graças ao Senhor. Eu sempre oro em casa agradecendo ao Senhor que mesmo no meio dessa situação, Ele tem nos dado um meio de estar desfrutando dEle junto dos irmãos. Graças ao Senhor. Amém, irmãos. Vamos desfrutar do hino. Amém. Se és membro, tens dom. Se tens dom, tens função. Deves te exercitar e mais graça ganhar. Deves te exercitar e mais graça ganhar. Um talento o Espírito nos deu, ganha outros pra reinar no reino seu. Ganha outros pra reinar no reino seu. Com mais graça em teu ser, pode a vida crescer, vai tocar
que Deus te incumbiu, pela vida abundante como rio, pela vida abundante como rio. Se a palavra eu falar, os meus bens ofertar e na igreja servir, vou seu plano cumprir e na igreja servir, vou seu plano cumprir. Aleluia, o caminho do amor, do Supremo que me torna um vencedor, do Supremo que me torna um vencedor. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Né? Graças ao Senhor que o Senhor ele nos deu um ministério, né? E Ele espera de cada um de nós que nós cumpramos o nosso ministério. O ministério que nós recebemos do Senhor. Ele conta, irmãos, com cada um de nós. Ó Senhor Jesus, nessa noite eu quero dizer para você, Deus está contando com você. Sabe por quê? Porque Ele fez um chamado na sua vida, e esse chamado é um chamado de amor. Então, o próximo que nós vamos cantar é com esse tema, né? Chamado de amor. Ele fala: Deus me escolheu, sua graça me salvou, um sentido a minha vida deu, para o reino me chamou. Então, irmãos, louvado seja o Senhor. Quando nós cremos no Senhor, Deus ele deu sentido à nossa vida. Ele deu sentido à nossa existência, né? Louvado seja o Senhor. Então, Ele também nos chamou para um reino. E Ele nos atraiu, irmão, foi com o seu amor. Não é isso, irmã Laine? Amém. Amém, que o amor do Senhor nos atraiu. E graças a esse amor que nos atraiu hoje, nós não somos mais condenados, né? Mas o Senhor nos resgatou desse mundo Aleluia! que não tem o que dar. Mas Ele nos deu a vida da igreja, né? Para nós estarmos juntos dos irmãos, crescendo em vida. Então, aleluia pela vida da igreja, né? Ó Senhor Jesus. Então, aqui nós podemos desfrutar desse hino maravilhoso, né? Ó Senhor Jesus. Que o Senhor possa nessa noite mostrar para cada um de nós que nós somos escolhidos pelo Senhor e para o Senhor. Amém? Deus me escolheu, sua graça me salvou, um sentido a minha vida deu, para o reino me chamou, amor que me atraiu, condenado não mais sou, resgatou-me deste mundo vil, em seu corpo hoje estou. O teu falar me alcançou e constrangeu o meu ser, ao teu chamado de amor vou, Senhor, atender. O teu falar me alcançou e constrangeu o meu ser, ao teu chamado de amor
posso resistir, mas a ti a vida oferecer, para sempre te servir. Você somente teu, junto a ti desejo estar. Abandono tudo que é meu, para te acompanhar. O teu falar me alcançou e constrangeu o meu ser. Ao teu chamado de amor, vou, ó Senhor, atender. O teu falar me alcançou e constrangeu o meu ser. Ao teu chamado de amor, vou, ó Senhor, atender. Deus me escolheu, sua graça me salvou, um sentido a minha vida deu, para o reino me chamou. Amor que me atraiu, condenado não mais sou, resgatou-me deste mundo vil, em seu corpo hoje estou. O teu falar me alcançou e constrangeu o meu ser. Ao teu chamado de amor, vou, ó Senhor, atender. O teu falar me alcançou e constrangeu o meu ser. Ao teu chamado de amor, vou, ó Senhor, atender. Por te conhecer, mas a ti a vida oferecer, para sempre te servir. Você somente teu, junto a ti desejo estar. Abandono tudo que é meu, para te acompanhar. O teu falar me alcançou e constrangeu o meu ser. Ao teu chamado de amor, ó Senhor, atender. O teu falar me alcançou e constrangeu o meu ser. Ao teu chamado de amor, ó Senhor, atender. O teu falar me alcançou e constrangeu o meu ser. Ao teu chamado de amor, vou, ó Senhor, atender. O teu falar me alcançou e constrangeu o meu ser. Ao teu chamado de amor, vou, ó Senhor, atender. Louvado seja o Senhor. Nesse momento, né, irmãos, vamos para dar início à palavra do Senhor. Amém? Senhor Jesus.
Ainda boa noite, amados irmãos. Louvado seja o Senhor. Acabamos de louvar o Senhor com hinos maravilhosos. E vimos nessa noite que o Senhor, Ele foi aquele que nos chamou, né? Foi aquele que nos deu, né, o seu amor e nos deu chamado de amor, né? Hinos realmente maravilhosos. O Senhor, Ele nos chamou para conquistar, né, uma boa terra, para nos dar o galardão, né? Senhor Jesus, Ele também nos deu dons, Ele nos habilitou para o ministério, né? Louvado seja o Senhor. E, né, concretizando agora, por conhecer o Senhor, nós não podemos resistir a Ele, né? Porque o seu amor para conosco foi grandioso, maravilhoso demais. Ó Senhor Jesus, então nessa noite que o Senhor possa falar comigo, possa falar com você, possa falar com todos os irmãos, né, que estão, né, nas suas casas, que estão aí desfrutando, né? Louvado seja o Senhor. Vamos aqui dar início, né, à palavra de hoje. Isso, eu gostaria de orar pela palavra. Peço a você que está na sua casa, que também ore por essa palavra, para que Deus possa falar nessa noite e possa falar ao seu coração. Amém? Peça para Deus falar no seu coração, e eu vou pedir para o Senhor falar no meu coração, para que o Senhor possa falar para toda a igreja. Amém? Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor, nós te louvamos nessa noite. Nós te bendizemos, te engrandecemos teu santo nome. Tu és aquele que nos chamasse. Tu és aquele que nos habilitasse, Senhor, para ser ministro de uma nova aliança. Mostra para nós, Senhor, que nós somos habilitados e também chamados para esse ministério. Louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos deu a honra de fazer parte desse ministério que iniciou com o próprio Senhor Jesus. Louvamos a Ti. Também engrandecemos. Senhor Jesus, nesse momento que está vivendo o mundo, nesse momento de pandemia, muitas coisas conturbadas, muitos corações aflitos, muitas almas, né, contritas, mas o Senhor tem uma palavra para o seu coração, o Senhor tem uma palavra para a igreja, o Senhor tem uma palavra para cada irmão. Senhor, nessa noite, venha falar, Senhor, a Tua palavra, que possa alcançar, que possa encorajar, que possa mostrar, Senhor, que nós temos um caminho, nós temos, né, algo a seguir, que vai nos levar até o reino, em nome de Jesus. Amém? Então Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Louvado seja o Senhor. O tema da mensagem de hoje é: Deus nos habilitou. Deus lhe habilitou, Deus me habilitou para ser ministro de uma nova aliança. Louvado seja o Senhor. Então, o tema geral dessa série de mensagens que nós estamos vendo é os ministros da nova aliança. O tema dessa série de mensagens é Minha graça te basta. E essa mensagem, como eu já falei, Deus me habilitou. Então, eu gostaria de iniciar a palavra desfrutando de um versículo da Bíblia que está em 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 6. Amém? Mas nós vamos iniciar pelo versículo 5. Então acompanhe comigo, amados irmãos, né? Senhor Jesus. Versículo 5 de 2 Coríntios capítulo 3 diz: Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então nessa noite eu quero iniciar falando para você, amado irmão. No ministério do Senhor Jesus, no ministério do Novo Testamento, no ministério da Nova Aliança, eu e você que fomos chamados, não podemos confiar na nossa própria capacidade. Não podemos confiar na nossa carne,
nem a nossa maneira de fazer as coisas. Devemos confiar no Senhor, que é Ele que é a nossa suficiência. Nós não somos capazes, nem sequer, amados irmãos, de resistir, né, a muitas tentações. Nossa carne é fraca. A palavra já diz isso, né? Senhor Jesus, mas a nossa suficiência vem de Deus. Então, uma coisa eu quero falar para você nessa noite: não confie em você mesmo. Não ache que você é capaz de superar determinada situação. Confie no Senhor. E no serviço ao Senhor, na esfera espiritual, na igreja do Senhor, nós precisamos ter esse sentimento. A nossa suficiência vem de Deus. Então o ministro da nova aliança, ele não confia nele mesmo, ele confia no Deus que pode fazer tudo por ele. Amém? Louvado seja o Senhor. O versículo 6 ele fala assim: o qual, aleluia, o qual nos habilitou para ser ministro de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ó Senhor Jesus. Olhe que o apóstolo Paulo, nessa porção da palavra aos Coríntios, ele fala para ele: o qual nos habilitou. Então não foi só Jesus que foi habilitado, não foi só os apóstolos que foram habilitados, não foi só o apóstolo Paulo, mas os coríntios foram habilitados para esse ministério da nova aliança. E hoje, eu e você fomos chamados para esse ministério. E o Senhor ainda nos qualificou, o Senhor nos habilitou para ser tais ministros. Tais ministros, amados irmãos, eles não confiam neles mesmos. Eles confiam em Deus. Deus é que pode realizar. E também não é da letra. Ou seja, o ministro da nova aliança, ele não confia no seu conhecimento intelectual, na sua vivência de mundo, mas ele confia no Senhor. Ele não confia na letra preta no papel branco. Essa palavra, amados irmãos, fora de nós, ela não tem uma eficácia na nossa vida e também não tem eficácia no nosso testemunho. Se você abrir sua Bíblia, colocar ela no rack da sua casa, ela não vai trazer nenhum benefício para você. Mas se você desfrutar dessa palavra, se você viver essa palavra, se essa palavra você tomar ela no Espírito, com certeza ela vai fazer de você alguém que vive pelo Espírito e alguém que vê que a sua suficiência vem de Deus. Né? Louvado seja o Senhor. E ainda finaliza esse versículo dizendo, né, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós recebemos o Espírito Santo e ele nos traz a vida. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então nós somos, amados irmãos, habilitados para ser ministro dessa nova aliança. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, a capacitação, ela não vem de um instituto teológico. A capacitação para o ministro da nova aliança, ela não vem de um curso que ele faz à distância, de um instituto teológico de ensino. Não, ela vem por meio de Deus. Louvado seja o Senhor. Ele ainda usa a vivência na esfera da igreja para nos aperfeiçoar. A esfera do serviço é para nos aperfeiçoar. O nosso desempenho no serviço é para a edificação do corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. O Senhor ainda usa os irmãos, né, mais maduros para nos ensinar, para nos dar direção. Os irmãos crescidos em vida, irmãos, né, que estão, né, há mais tempo no Senhor, irmãos, é também por onde quem o Senhor usa para nos aperfeiçoar. Louvado seja o Senhor. Né? Então, nós precisamos aprender que a nossa suficiência não vem de nós, que esse mundo
ele, só pelo que nós achamos desse mundo, ou que as ideologias desse mundo não vão nos ajudar. Não vai ajudar você, amados irmãos. Senhor Jesus, o que vai ajudar você é a palavra, o Espírito e a vida e a comunhão no corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Um recado, para os jovens. Você que é jovem, na vida da igreja, no ministério da Nova Aliança, você precisa estar sempre disposto a aprender. Está sempre disposto a aprender com os irmãos mais antigos, irmãos maduros. Está sempre com o coração humilde em espírito. Ou seja, uma pessoa que é humilde em espírito, ela está sempre disposta a aprender algo novo. Louvado seja o Senhor. Não se sente soberbo, apontar, eu já sei, tal, aqueles irmãos ali, não tem nada para me ajudar, para me ensinar nada. Na verdade, amados irmãos, a experiência de vida no Espírito que os irmãos tiveram na sua vivência na igreja é uma direção, é um meio que o Senhor usa para também lhe aperfeiçoar. Louvado seja o Senhor. Então esteja sempre disposto a aprender. E os irmãos mais antigos? Também o Senhor ele dá uma direção para os irmãos mais antigos. Para os irmãos mais antigos, o Senhor orienta a se renovar no Espírito. Porque muitas vezes nós estamos há algum tempo na igreja, ou algum tempo no ministério, Senhor Jesus. Aí acabamos ficando presos a algumas velharias, algumas coisas que muitas vezes bitolam, ficam bitolados ali naquelas ações antigas, e o Espírito quer avançar, e você ali não se renova no Senhor, não se renova para receber algo novo, e acaba muitas vezes o Espírito dando uma guinada, e você passa direto. E você não entende qual é o mover atual do Senhor, e o Senhor é querendo avançar. E Deus quer lhe usar como ministro da Nova Aliança. Deus quer usar você. Mas para isso você precisa fazer o quê? Se renovar no Senhor. Então, abra seu coração também, para que Deus possa lhe usar como ministro da Nova Aliança. Louvado seja o Senhor. Agora, algo para todos os irmãos. Nós fomos chamados. Nós somos chamados para esse ministério. Você foi chamado para esse ministério. E você precisa ter clareza disso. Não só que você foi chamado, mas que você também foi habilitado pelo Espírito para esse ministério. Louvado seja o Senhor. Então, Deus ele quer lhe usar, amado irmão. E você precisa ter clareza do seu chamamento. Se você ainda não tem clareza do seu chamamento, vá diante do Senhor. Senhor, me dê clareza. Eu quero ter a convicção de que o Senhor me chamou e eu faço parte desse ministério. Louvado seja o Senhor. Parece que eu quero ler com os irmãos alguns versículos, 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 1. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Fala assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Senhor Jesus. Aqui, irmão, nós podemos ver que nós não podemos desanimar. Nós não podemos desfalecer. Senhor Jesus, porque nós já temos um chamado. Deus já nos habilitou. O versículo começa dizendo assim: pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia, pela misericórdia do Senhor, nós somos chamados para este ministério. Este ministério aqui fala, Este ministério. Louvado seja o Senhor. Então, 2 Coríntios capítulo 6, aí o versículo 3. Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 3, fala assim: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que
o ministério não seja censurado. Essa porção aqui, amados irmãos, é muito importante. Eu e você fomos chamados para este ministério. Então, o Senhor, Ele quer nos usar nesse ministério. Mas esse ministério, ele é único. É o ministério do Senhor Jesus. É algo santo, sagrado, e você foi chamado para isso. Você tem parte nesse ministério. Você foi habilitado pelo Espírito, foi chamado por Ele. Senhor Jesus, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma. Então aqui fala a respeito do nosso testemunho no Senhor e neste ministério. Para quê, irmão? A continuação diz, para que o ministério não seja censurado. Então, quando nós damos testemunho da palavra do Senhor, então o ministério, ele é louvado. O ministério, ele é enaltecido. Deus é glorificado na sua vida. Deus é glorificado na minha vida. Por quê? Porque nós não damos motivo de escândalo para que o ministério seja censurado. Mas nós desfrutamos da palavra, nós vivemos essa palavra e vamos fazer parte dos vencedores. Como lá em Apocalipse, capítulo 12, né? Versículo 11, fala, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então, o segundo aspecto dos vencedores ali é que da palavra do testemunho que deram. Ou seja, eles viviam a palavra e a palavra de Deus era o seu testemunho. Então eles não viviam nada fora do que estava na palavra do Senhor. E não dava o que? Motivo de escândalo e nem o ministério era censurado, né? Louvado seja o Senhor. Vamos ler aqui Atos capítulo 1. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa abrir nosso coração, nosso ser, para que nós venhamos a desfrutar dessa riqueza, né? Dessa palavra maravilhosa. Então nós precisamos ter clareza que existe um ministério e que eu e você fomos chamados para ele, né? Senhor Jesus, Atos capítulo 1, versículo 16. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. 17. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Aqui fala de Judas. Judas foi aquele que traiu a Jesus. Foi por intermédio de quem Jesus ele foi preso. Mas só que Judas, ele era contado entre os 12 neste ministério aqui. Senhor Jesus, versículo 17. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Então, você vê que é o ministério, neste ministério, este ministério. Louvado seja o Senhor. Então, existe um ministério que teve início com o Senhor Jesus como o primeiro ministro da nova aliança. Depois, os 12 apóstolos. Judas teve parte nesse ministério, porém, ele se extraviou, ele se enforcou e ele perdeu a sua porção nesse ministério. Senhor Jesus. Versículo 24. Ó Senhor Jesus. Então, eles foram, rogar ao Senhor para que se completasse os 12 apóstolos novamente. E no versículo 24, os 11 orando junto com a comunidade dos cristãos que ficaram ali, após a ascensão de Jesus. No versículo 24 fala assim, e orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 foi escolhidos para preencher a vaga neste ministério e apostolado
do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. 26. E lançaram a sorte, vindo sobre te recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Louvado seja o Senhor. Então, existe, amados irmãos, o ministério. E você e eu fomos incluídos nesse ministério. Senhor Jesus, vamos ler aqui Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 11. Ó Senhor Jesus. Então, vamos ler aqui essa porção. Versículo 11, capítulo 4 de Efésios, versículo 11, fala assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Qual é o objetivo do ministério? O objetivo do ministério é o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o ministério da Nova Aliança, amados irmãos, ele tem um objetivo: é conduzir o povo de Deus para a edificação do corpo de Cristo e, por fim, o reino de glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus! Então, nós podemos, irmãos, ter essa certeza que existe um ministério e que esse ministério, eu e você estamos incluídos. Então, vamos continuar desfrutando, E o objetivo de nós sermos incluídos é para que eu e você sermos aperfeiçoados. O Senhor concedeu apóstolos, o Senhor concedeu profetas, o Senhor concedeu pastores, o Senhor concedeu mestres. Todos esses nós encontramos no ambiente da igreja. Esses irmãos dons são para nos ajudar a crescer em vida e também nos tornar, também apóstolos, também mestres, também pastores, também evangelistas. Louvado seja o Senhor. Então Deus quer lhe usar, Deus quer, que você cresça neste ministério. Louvado seja o Senhor. O ministério do Senhor, ele tem um sentido. O sentido desse ministério é conduzir pessoas para o reino. O ministério do Antigo Testamento deu início com Moisés na saída do povo de Israel do Egito. E o objetivo do ministério ali, sob a liderança de Moisés, era conduzir o povo do Egito para entrar na boa terra de Canaã. Louvado seja o Senhor. E Moisés ali, ele conduziu o povo. Então o sentido do ministério é conduzir o povo. É tirar o povo de uma situação e levar o povo a uma nova situação. Qual é o objetivo do ministério da Nova Aliança, o qual eu e você estamos inseridos? Inicia-se o processo de regeneração e crer no Senhor. E nós, quando cremos, como fomos regenerados, vamos passar por esse ministério, ser conduzido para a nossa entrada no reino. Louvado seja o Senhor. Nós vamos ser regenerados, justificados, santificados, reconciliados com Deus, renovados, conformados até a glorificação, até nós adentrarmos na glória. Então o objetivo do ministério da Nova Aliança é nos levar desde a esfera do crer e a regeneração até a esfera do reino. Louvado seja. Então que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar essa visão, que existe o ministério e eu e você estamos incluídos nele. Louvado seja o Senhor. Então, o ministério da Nova Aliança
Um ministro da nova aliança, ele precisa ser fiel. Nós temos 2 exemplos de ministro da nova aliança para falar para você nessa noite. Primeiramente, Moisés. Moisés, ele foi um ministro da nova aliança, ou da antiga aliança. E ele foi fiel ao Senhor. Ele foi fiel a Deus. Ele realmente foi usado por Deus para tirar o povo do Egito e para levar até a boa terra de Canaã. Louvado seja o Senhor. Mas o ministro Moisés, ele teve que ser aperfeiçoado para poder ser usado por Deus. Ele nasceu no Egito. Ele foi criado no palácio. Mas com 40 anos, ele descobriu que era hebreu. Ele foi educado na ciência, na matemática, nas marciais, em oratória. Ele foi criado como príncipe no palácio no Egito. Mas quando ele teve 40 anos, Deus providenciou uma situação onde ele foi para o deserto. E lá no deserto, amados irmãos, ele aprendeu, a ser pastor de ovelha. Ele aprendeu a cuidar de ovelha. Então, tudo aquilo que ele aprendeu no Egito, no palácio, Deus usou. Eu digo a você que usou. De Israel, desde até a boa terra de Canaã, Deus usou aquilo que Moisés aprendeu no palácio. Mas ele teve que passar por um processo antes. Ele, com 40 anos, ele passou mais 40 anos no deserto, aprendendo a ser pastor de ovelha. Quando Deus chamou ele, disse que ele era o libertador, que ia tirar o povo de Israel do Egito, ele falou que ele era pesado de língua, ou seja, ele não sabia falar. Deus falou: quem fez a boca do homem? É nessa situação, amados irmãos, que Deus quer nos usar. Quando eu e você, dizemos diante do Senhor, e com coração puro para isso, dizer: Senhor, eu não sei. Senhor, eu não tenho capacidade. Senhor, eu não tenho suficiência em mim mesmo para cumprir essa tarefa. Ou para cuidar de irmãos, ou para fazer a obra do ministério. Aí Deus diz assim: quem fez a boca do homem? Senhor Jesus, nessa noite, você que se sente incapaz, você que se sente, eu não posso, eu não sei, deixa isso para os irmãos mais antigos, deixa isso para os irmãos que estão à frente e tal. E amado irmão, Deus quer lhe usar. Foi Deus que fez a sua boca, foi Deus que fez você, e Ele quer lhe usar como ministro da nova aliança. Saiba, você foi habilitado para isso, habilitado pelo Espírito. Louvado seja. Então, gostaria de ler aqui alguns versículos com os irmãos, que está em Hebreus capítulo 3. Senhor Jesus. Hebreus capítulo 3. Fala assim, versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas alguém que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Aleluia! Se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje
se ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto. Louvado seja o Senhor. Nós vemos aqui nesses versículos que Jesus, ele era fiel em toda a casa de Deus. Moisés, ele era fiel em toda a casa de Deus. E a casa tinha alguém que a estabeleceu. E quem estabeleceu era Deus. Louvado seja o Senhor. Cristo, porém, versículo 6, como filho em sua casa. Olhe-se a continuação, amados irmãos. A qual casa somos nós? Então, nós somos casa de Deus. Deus quer fazer morada em você. Deus não quer fazer visita na sua vida. Ele quer fazer morada. Ele quer fazer de você o ministro da nova aliança. Louvado seja o Senhor. Né? A qual casa somos nós? Se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então, amados irmãos, não desfaleça. Não enfraqueça. Exercite o espírito. Exercite sua fé. Não porque você, mas eu sou fraquinho, irmão. Eu sou fraquinho, irmão Valneiro. O que é que eu faço? Sua suficiência não é você mesmo. Confie no Senhor. Entregue sua vida ao Senhor. Confie na palavra. Desfrute da presença do Senhor em oração. Tenha experiência de oração com o Senhor. Desfrute da palavra rica. Faça com que essa palavra seja o seu testemunho. Você viva por ela. Louvado seja o Senhor. Deus precisa que você guarde, né, firme a esperança. Com ousadia, né, com exultação. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. O Espírito, ele diz expressamente. Hoje, versículo 7 ainda, parte B. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação, no deserto. Então, o povo de Israel, ele passou por uma situação. E eles não puderam entrar em Canaã. Eles murmuravam. Eles se rebelavam contra Moisés. Era um povo de dura cerviz. Eles ouviam a voz de Deus, porém, em muitas ocasiões, eles endureceram o coração para não crer na promessa da boa terra. E hoje nós temos uma promessa do reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Versículo 10, versículo 9. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. O povo pôs Deus à prova. 10. E viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, aqui está se referindo ao povo de Israel no deserto. Estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei, na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Louvado seja o Senhor. O povo de Israel perdeu a oportunidade, a primeira geração, de entrar na boa terra de Canaã por causa de duas coisas. Não foi por causa de pecado, não foi por causa de prostituição, não foi por causa da idolatria. Não. Foi por causa do perverso coração de incredulidade. Eles duvidaram da promessa de Deus. Eles duvidaram da palavra de Deus. O sinal que Deus está mandando nesses dias, essa peste, essa doença infecciosa, através do Covid-19. Amados irmãos, é um sinal. Mas esse sinal
É para você ficar temeroso? É para você não querer mais buscar o Senhor? É para você se afastar de Deus? Não, é para você crer na promessa. Ele está voltando. Deus está voltando. E quer lhe encontrar como ministro da nova aliança. Ó Senhor Jesus! Não, tende cuidado, irmãos. Tende cuidado. Versículo 12 diz, né? Jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Então, o que tirou o povo de Israel, a primeira geração, para que não entrasse na boa terra de Canaã, foi o perverso coração de incredulidade. E também a desobediência. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Versículo 4, né? Capítulo 4, versículo 1. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, como estava naqueles que ouviram. Nós, aleluia, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha fé, não entrarão no descanso. Por causa da falta de fé, aquele povo não entrou no descanso. Por falta do perverso coração de incredulidade, por causa da desobediência a Deus, eles perderam a entrada na boa terra de Canaã. Mas nós, aleluia, irmãos, aqui fala assim, nós, porém, cremos, entramos no descanso. Aleluia! Você creu, você foi habilitado para ser ministro de uma nova aliança. Louvado seja o Senhor. Então, vamos tomar o exemplo de Moisés. Vamos tomar o exemplo de Moisés, que foi fiel em toda a casa de Deus, que foi fiel à palavra do Senhor, que creu nas promessas, que exercitou ali a sua fé e avançou, crendo que Deus estava à frente, cuidando de todas as coisas. Louvado seja o Senhor. E também, nós vemos o exemplo aqui do Senhor Jesus, que também, como ministro da nova aliança, Moisés, ministro da antiga aliança, Jesus, primeiro ministro da nova aliança. No versículo 14 do capítulo 4, ele continua: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer da nossa fraqueza. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos nós, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Louvado seja o Senhor. Nós temos uma vantagem, amados irmãos. Nós somos da nova aliança. Nós temos um sumo sacerdote. O primeiro ministro dessa nova aliança foi um sumo sacerdote, que ele se compadece da minha fraqueza e da sua fraqueza. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Então, amados, saiba que você tem um Senhor, que você tem um Deus que cuidou de você, que cuida de você, que habilitou você para ser ministro dessa nova aliança, que lhe capacitou para isso, que lhe deu o Espírito, que nos deu exemplo do povo de Israel, porque eles não entraram no descanso, por sua falta de fé, pela desobediência deles. Mas nós que cremos, irmãos, nós somos os da fé, e ainda temos um sumo sacerdote que se compadece da nossa fraqueza. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, se você se achar fraco, se você ainda, mas irmãos, eu ainda preciso muito,
você crescer para poder servir o Senhor. Não, irmão, Deus quer lhe usar. Deus não quer que você se aperfeiçoe usando, né, como eu já falei, um instituto teológico para, né, se tornar um super missionário. Ou, né, um evangelho, coaching, né, técnicas de coaching para falar para as pessoas, para incentivar as pessoas, para tocar na alma das pessoas. Eu não estou dizendo que você não possa fazer isso, mas Deus quer que você use o Espírito. Deus quer habilitar você através do Espírito. Louvado seja o Senhor, né? Ter o conhecimento é bom, e nós precisamos ter, mas esse conhecimento precisa ser usado em ressurreição, né? Moisés, ele obteve o conhecimento, 40 anos criado no palácio, mas ele foi para o deserto, passou 40 anos ali, desaprendendo, né? Ele foi fazer um curso avançado. Qual foi o curso de Moisés? Cuidar de ovelha. Como é que nós aprendemos a ser ministro da nova aliança? Cuidando de pessoas. Está junto com as pessoas. É servindo junto, né? É na comunhão. Passando pelas experiências. Tomando experiência dos irmãos mais maduros. Sendo encorajado. Exercitando o Espírito. Desfrutando do Senhor. E crendo na promessa. Louvado seja o Senhor. Então, saiba, amados irmãos, existe o ministério. Esse ministério é para nos conduzir até o reino. Amém? Então, eu e você fazemos parte desse ministério. Louvado seja o Senhor. Eu fui habilitado para esse ministério. Você foi habilitado para esse ministério. Agora diga para o irmão que está ao seu lado. Você foi habilitado para esse ministério. Ó Senhor Jesus. Todos os irmãos têm sido habilitados para esse ministério. Amém? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, amados irmãos, nós vamos orar, né, para encerrar aqui essa reunião. Espero que os irmãos aí continuem desfrutando, né, tocando nessa palavra, possam enriquecer essa palavra, compartilhando aí com o irmão que está ao seu lado. Louvado seja o Senhor. Você pode ainda gravar aí um áudio, né, colocar no grupo da igreja, encorajando os irmãos, sabendo que você foi ministro dessa nova aliança, você foi habilitado por Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Então vamos encerrar com uma oração, né? Senhor Jesus, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Nós que fomos chamados para o ministério, nós hoje que estamos na vida da igreja, onde temos o sumo sacerdote, o nosso primeiro ministro, né, é um sumo sacerdote. E além, Senhor, ele se compadece da nossa fraqueza. Senhor, porque ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Então ele sabe, Senhor, das nossas necessidades. Ele sabe, Senhor, das nossas limitações. Ele entende nosso ser, mas também ele nos deu o Espírito. Ele nos habilitou para ser ministro dessa nova aliança. Que nós não possamos confiar em nós mesmos, mas nós possamos confiar no Senhor, ó, que está dentro de nós. Louvado seja o Senhor, que leva-nos, conduz até o reino, na vida da igreja, junto com os irmãos, neste ministério. Louvado seja o Senhor. Deus, nós te pedimos, Senhor, abençoa cada família, Senhor, cada lar, Senhor, possa cuidar, Senhor, de todos os aspectos, ó, físico, mental, espiritual. Livra, Senhor, dessa doença infecciosa. Senhor, livra cada irmão, livra as famílias dos irmãos. Ó, Senhor, vá à frente, Senhor. Vá restaurando, Senhor, vá cuidando. Senhor, possamos passar por essa pandemia, assim como o Senhor passou o povo de Israel, a nova geração, pelo Rio Jordão, e eles entraram na boa terra de Canaã. Ó Senhor Jesus, não queremos, Senhor, tomar o exemplo da antiga geração do povo de Israel, que pereceram no deserto por causa da sua falta de fé,
por causa da sua desobediência, perderam a entrada no descanso. Nós precisamos ser a nova geração, aqueles que creram na promessa, obtiveram a resposta, obtiveram o galardão. Louvado seja o Senhor. O nosso galardão é o reino. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então Deus abençoe a todos, abençoe as famílias, os irmãos, os jovens. Só quero dar um aviso aos jovens, né? Jovens e adolescentes. Você que ainda não fez a sua inscrição para a conferência de jovem, não se esqueça, o prazo é até domingo, né? Louvado seja o Senhor. Prazo da inscrição. E outra, a partir da inscrição, você vai ter acesso a uma plataforma onde vai ter as atividades, os desafios, tudo isso relacionado com essa nova conferência, Geração Santa, que vai iniciar, né, nesse próximo mês. Então, não perca tempo. Deus ainda quer falar com você. Amém? Eu também peço aos irmãos que estão ouvindo, se dirijam agora nesse momento para o Instituto Vida para Todos, né, também. Posso ali acompanhar uma live, né, com o irmão Fernando de Jacaraú e os apóstolos dessa região, os cooperadores, para falando sobre pandemia, Covid-19, quais são os procedimentos, o que é que o Senhor pode nos ajudar. Na verdade, não é o canal do Instituto Vida para Todos, é Obra Região 4. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, peço aos irmãos, né? Não se esqueçam de dar o seu like, né, e se inscrever no canal e ainda ativar o sininho, que é para você receber notificação quando houver mais conteúdo